Olá, gente. Então, nós vamos hoje explicar sobre a unidade 24 do básico, que a gente fala sobre TV, sobre filmes, né? Então, vamos lá. Aqui nós vamos aprender o verbo start, finish, stop, laugh, interval, né? Que é o verbo começar, start, terminar, finish, parar, stop, hear, laugh, entrevistar, interval, né? Então, a gente vai comparar frases no presente e no passado, tá? Então, vamos lá. Primeira frase é: O desenho começa. O desenho começa. The cartoon starts. Por que que eu acrescentei S na ação? Porque cartoon é a mesma coisa que it, né? Então, he, she, it, a gente vai usar aquela regrinha do S, né? Acrescenta o S na afirmativa, o não é o doesn't e pergunta é o does. O desenho começou. The cartoon started. Então, no passado, na frase afirmativa, a gente acrescenta o ed na maioria dos verbos. A novela não termina. The soap opera doesn't finish. A gente vai usar o doesn't porque é a mesma coisa do cartoon. Soap opera é como se fosse o it, né? Pronome neutro. A novela não no passado terminou. The soap opera didn't finish. Então, o não do passado é o didn't. E quando a gente faz uma frase negativa no passado usando dida, a ação vai na primeira forma, porque o didn't já mostra que está no passado. A gente não vai colocar duas palavras no passado, né? Então, na frase negativa no passado, a gente só usa o didn't. O apresentador para o programa. Does the host stop the program? Né? Mesma coisa, host é he, é ele. Então, é aquela regrinha lá do S, né? Na pergunta a gente usa o does. Pergunta no passado. O apresentador parou o programa? Did the host stop the program? A gente vai usar o did, né? Para perguntar no passado. E a mesma coisa que o didn't. O verbo, a ação não muda para o passado porque a pergunta já está no passado. Ela ri do filme. Ela ri do filme. She laughs at the film. She laughs at the film. Né? Então, quando é he, she, it, a regra do S. E a pronúncia do hear é laugh. Laugh. Ela riu no passado do filme. She laughed at the film. Então, na frase afirmativa do passado, a gente acrescenta o ed. Pergunta com he. Lembra da regrinha do S. Ele entrevista o ator. Does he interview the actor? Né? A gente usa o does para perguntar com he. Ele entrevistou o ator. Did he interview the actor? Ok? Então, gente, para perguntar no presente, does com he, para perguntar no passado, did com he. Agora a gente vai aprender os pronomes reflexivos, né? A gente, na verdade, aqui a gente aprendeu sozinho. Nós tínhamos aprendido o alone, que é sozinho, né? Alone, deixa eu escrever aqui para vocês. E nós também vamos aprender hoje o by. E aí a gente vai combinar aqui de acordo com a pessoa. Vou colocar o by myself, que é o sozinho quando é eu. Por exemplo, I cook alone, eu cozinho sozinha, sem, tipo, sem a companhia de ninguém. I cook by myself, eu cozinho sozinha, sem a companhia de ninguém, mas também pode dar o sentido de, eu cozinho sozinha, tipo, sem a ajuda de ninguém, como orgulho. Tipo, uma pessoa está começando a aprender a cozinhar, I cook by myself. Então, você leva um orgulho nisso também. Então, pode ter esses dois sentidos, de não ter companhia e também uma coisa de orgulho, né? Igual, por exemplo, eu posso falar também como orgulho. I learned, opa, I learned English by myself. Eu aprendi inglês sozinha, como assim, como se eu estou querendo dizer que eu sou autodidata no inglês. Então, eu aprendi inglês sozinha. I learned English by myself. Aqui nós temos uma tabela que a gente, na verdade, combina o sozinho aqui com a pessoa da ação.
Com quem está fazendo a ação sozinho, né? Então, se é o I by myself, you by yourself, he by himself, she by herself, it by itself, we by ourselves, they by themselves, ok? Então, vai ser de acordo com a pessoa. Por exemplo, na primeira aqui, ó. They cooked beans by themselves. Eles cozinharam feijão sozinhos. Eu usei themselves por causa do they, da pessoa que fez a ação sozinha. She watched TV by herself. Ela assistiu TV sozinha. Agora vamos lá, vocês vão completar a C. He laughed by himself. Ele riu sozinho, né? Porque o he a gente vai usar o himself. A D. We watched cartoon by ourselves. Nós assistimos desenho sozinho, né? Então, com we nós usamos ourselves. Lembra que tem que ser seguido do by, tá? Que é da ideia de sozinho. Próxima aula a gente vai aprender outra aí diferente de ser um by. E na letter E. You interviewed me by yourself. Você me entrevistou sozinho. Então, you eu uso yourself. Agora na F. Quem é a pessoa? A mother, que é a mesma coisa que she. My mother left by herself. Minha mãe riu sozinha. Minha mãe riu sozinha. Como a mãe é a mesma coisa que she, que é ela, a gente vai usar o herself. She by herself. Vamos lá, agora na D. Their father, o pai deles, mas quem é? Tá? Quem fez a ação? O pai, que é a mesma coisa que he. Their father worked by himself. O pai deles trabalhou sozinho, né? Agora vamos para a letter 8. Our friends danced. Nossos amigos dançaram. Quem é a pessoa? Os amigos. Eles. Isso é a mesma coisa que eles, amigos, plural? Então, our friends danced by themselves. Então, quem dançou sozinho? Os amigos, eles. Agora com I. I studied English by myself. Eu estudei inglês sozinha. Lembra que, né, o by myself, ele tem aquele dois sentidos lá, de orgulho ou de sozinho sem ninguém. E aqui na última, my son and I, meu filho e eu. Ó, meu filho e eu, nós. Meu filho e eu, nós. My son and I went by ourselves. Meu filho e eu fomos sozinhos, né? Então, se é meu filho e eu, é nós, mesma coisa que nós. Se é we, é ourselves.